Então, vamos começar. Quais são os questionamentos que vocês trouxeram hoje? A primeira é, dentro da proposta da renovação do cristianismo, por que exatamente em Aquário o ser humano terreno deverá investir em seu retorno consciente para Deus? Exatamente isso, e pode interferir à vontade. Não é a primeira vez, e tem já outros lives que também fizeram a mesma pergunta. Então, nós estamos na fase de transição do planeta. As pessoas perguntam, mas logo agora está tudo tão confuso, problema com as placas tectônicas, com a alteração do eixo da Terra, com pandemia, com o coronavírus. Exatamente agora que tem que ser implantados os adventos, é que quanto maior a dor humana, também maior a possibilidade de nós, seres humanos, estarmos mais sensíveis para as coisas de Deus, para as coisas dos céus. Então, tudo isso aí obedece a um planejamento. Até na última gravação, alguém perguntou uma coisa similar e eu falei, Deus é perfeito. O legislador é a perfeição absoluta. Então, imaginemos quantos espíritos de altíssima consciência estão envolvendo ou envolvidos com o planejamento dessa natureza. E a espiritualidade falou, o planejamento da renovação cristã, os adventos crísticos, é um planejamento sideral voltado para a Terra. Então, quando as pessoas ficam assim, mas logo agora, nós estamos muito mais sensíveis. Você vê só, com a pandemia que nós estamos vivendo, quantos homens se aproximaram dos homens? E quantos homens mais próximos dos homens estão mais próximos de Deus? Então, está tudo certinho. E nós vamos dar uma qualidade nova às nossas aspirações. Nós vamos mudar de foco. Olha, às vezes, só quanto tempo a gente perde dedicados ao nada. E aí, quando a gente vai perdendo a garantia, que não é o caso de vocês, que vocês estão duas crianças, então, quando passa dos 49, a gente entra naquele desespero. O cabelo está caindo, está tudo devagar, estou ficando velho, e aí muitos não conseguem ter uma vida normal. Então, esse momento que nós estamos vivendo, a transição planetária, é de altíssimo aproveitamento para todos nós, encarnados e desencarnados. Porque o momento de transição não é só para nós. É claro que nós que estamos no físico vamos sofrer grandes alterações, mas na psicosfera da Terra também muita, muita alteração. Entendi. Pode passar uma pergunta? Pode passar para a pergunta e bota o Ricardo para falar. Ele vai falar isso. É possível caracterizar um ser humano que já esteja qualificado para iniciar sua reversão para Deus de maneira natural e tranquila? Você deve ter lido, o Ricardo também. Nós até lançamos um livro o ano passado, Retorno Consciente para Deus. E neste livro nós vamos falando. O ponto de partida para quem quer crescer é evangelizar-se. Então, caracterizar uma pessoa que já está mais voltada para as coisas dos céus é só observarmos como é que ele age e reage diante das coisas da Terra. É uma constante universal. Em função da nossa evolução, nós vamos tendo condutas muito mais próximas do Evangelho. E tem aqueles que já vivenciam o Evangelho como pauta, roteiro normal da vida. Então, exemplo, Jesus pediu, perdoe 70 vezes 7. Será que eu já me perdoei? Então, se eu não me perdoar, eu passo para a sociedade aquelas minhas convulsões íntimas. Às vezes é uma coisa desse tamanho e nós transformamos numa coisa gigantesca. Então, pela conduta nossa, que nós falamos, pela nossa relação social, nós temos uma noção. Da porque nós estávamos falando com um casal, e o casal demonstrando dificuldade para a existência. Escuta, mas é o mundo externo que está fazendo isso? Ou é... E aí eu me dirigi muito mais ao marido. O problema é seu. Vai buscar uma terapia, vai se refazer. Você vai ter o quê? Vai abandonar sua família, sua mulher, seus filhos, por causa de um momento? Nada. Vocês estão jovens, cheios de vida.
Então, vá se tratar. Por quê? Ele é tímido, ele anda olhando para o chão. Então, tem que fazer um tratamento, tem que procurar uma psicoterapia, senão... Aí desmancha uma família, os filhos para um lado, o pai não vai participar, quase sempre a carga da educação fica por conta da mulher. Isso foi em outra época. E ele é conhecedor das leis que nós conhecemos. Então, levanta a sua cabeça, vai procurar uma terapia. E falei para ele, a espiritualidade pede para perder essa timidez, que, na verdade, é o excesso de orgulho, para dançar. Comece a fazer movimento no seu corpo ou vai mergulhar, vai nadar. Então, para poder se caracterizar, a sua pergunta, uma pessoa melhor, tem que haver uma convivência para nós analisarmos. Até nós temos falado, pela maneira que você coloca nos meios de comunicação, você se coloca, eu ou qualquer um, dá para nós termos qual é a nossa realidade. Ou seja, qual é a nossa ligação com Deus em função da nossa ligação social. Porque você não vai responder o Face para Deus. Você vai responder para um outro humano igual a você. Então, pela maneira que você se conduz diante do meio de comunicação social, hoje, com essa integração intercontinental, todos vão saber quem somos nós. E aí o que acontece? Nós estamos representando o pilar religioso. É esperado do pilar religioso maior responsabilidade, porque nós conhecemos as leis fundamentais da vida, que é a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Então, vamos analisar a nossa conduta, observar a nossa conduta, só para a nossa consciência. Porque, para a lei do Pai, é perfeito, ele já sabe exatamente o que nós somos. Esse é o mais difícil, né, Adolfo? Mas é a evolução, é a lei da vida. Se nós pegarmos aí os nossos líderes, quem encontrou determinados espíritos que são modeladores de consciência, com aquela atitude A, com aquela discordância B, nós sabemos, toda ação gera reação. Escuta, essa ação que eu estou tendo está de acordo com o Evangelho? Eu estou querendo que burlar a lei? Toda ação gera reação. Pode ser a mais simples, mas tem reação. Então, quando Jesus falou, o escândalo é necessário, mas ele completou, mas ai daquele que o faça. Porque para ele fazer o escândalo que ele achar que ele tem direito de fazer aquele escândalo, tá bom, mas tem que ter responsabilidade, que você vai ter que receber as reações. De preferência com dignidade. Senão, já teve uma ação negativa. Se vai reagir negativamente, vai onerar o seu carro. O nosso carro, né? E nós estamos vivenciando esse momento que é muito bom para fazer uma reflexão sobre tudo, né? Então, para darmos sentido à vida, Ricardo, a nossa vida biológica é muito curta. Ontem nós éramos criança, hoje já estamos adultos. E se nós nos descuidarmos, vamos ficar velhos. Eu não quero ficar velho. Maduros, né? Hã? Maduros. Maduros, a gente está madurinho. Eu acho que a partir desse momento, a gente vai ficar muito mais preso naquela questão de nossa, mas o que eu estou fazendo com a minha vida, né? A gente vai começar a sentir um vazio maior, como se realmente estivesse faltando alguma coisa. E esse vazio existencial, a gente fica rodopiando em torno do nada e a idade vai passando. Quando chega uma certa idade biológica, a gente olha assim para trás, o que é que eu fiz de útil para a minha própria evolução? O que é que eu fiz se a doutrina dos espíritos valoriza magnificamente a caridade? O que é que eu fiz para auxiliar os meus semelhantes? Eu dei um pedacinho de pão, grande coisa. Mas você ajudou a libertar aquela consciência? Será que a pobreza vai ser aplaudida pelos céus? Não. A pobreza só existe porque nós somos muito gananciosos. O planeta tem de tudo para todos, mas a má distribuição é que leva à miséria da pobreza. As doutrinas espiritualistas afirmam que existem milhões de espíritos, encarnados e desencarnados, avessos à reforma íntima, consequentemente, sem vontade para retornarem ao Criador. Portadores de livre-arbítrio, esses espíritos são obrigados a retornarem para Deus? Não são obrigados. Já está latente em todas as fagulhas de Deus.
Nós começamos na condição de mônadas e hoje somos mônadas humanas. Então, já é da própria criação, porque nós aprendemos. O Criador fica vinculado à sua criação. Então, por que nós voltamos naturalmente para Deus? Porque nós somos efeitos e nós já temos a lei de causa e efeito. Todo efeito retorna à causa. Se toda a sociedade tivesse essa noção, mas colocasse na sua vivência, se toda vez que todo efeito retorna à causa, eu sou a causa. Então, se eu fizer o bem, eu vou receber o efeito, um bem. Se eu fizer o mal, então qualquer ação nossa vai ter o retorno. Isso é a lei universal. Tanto é que Deus é a causa sem causa e nós somos os efeitos desse Criador. Então, ninguém nem precisa pensar, eu estou voltando para Deus. Vai voltar naturalmente. Só que nós que temos a individualidade, temos mais responsabilidade, temos consciência, então nós queremos praticar o bem para retornarmos ao Criador o quanto antes. E sairmos daquela rota reencarnatória compulsória. Eu sou obrigado, em função das minhas criações, das minhas atitudes, a continuar encarnando, para viver e conviver com a dor e, por ignorância, transformarmos as nossas dores em sofrimento, e vai, vem. Só que agora nós estamos com um cuidado muito maior do que nas vidas anteriores, porque nós estamos na fase da transição. A separação que nós conhecemos através dos milênios. E na fase da separação, nós estaríamos, os espíritos mais acanhados estariam deixando o planeta. Porque aqui, sendo promovida a escola Terra a uma condição secundária, espírito primário não pode ficar na escola secundária, ele não tem como assimilar o conteúdo doutrinário, a grade curricular, que quem permanecer na Terra vai adquirir. Então, até eu comparo com as escolas humanas. Nossa, uma criança no curso primário, se ela for para o curso secundário, como é que ela vai acompanhar? Se a escolaridade básica ela não tem. A mensagem nem vai ser bem assimilada, né? Tem que ser bem assimilada. Vocês devem ter visto no livro que nós vamos criar uma escola de aprovação para quem vai ficar na Terra, entre a nota 5 e a nota 10. Quem tirar 4,9 vai ficar, vai embora. Aproxima aí que eu estou quase 5. Não tem camuflagem. Ou é 5 ou está reprovado. Agora, imagina só, para nós todos. Tirei nota 5. A nota máxima é 10. Eu tirando nota 5, quem sou eu? Recentemente eu estava no mundo animal. Então, as minhas experiências na condição nominal são pequenas. Se eu estava tão pouco tempo, há poucos milênios, no mundo animal, o que mais vai me motivar nas minhas ações e reações é as minhas experiências no mundo animal. Mas estão falando do evangelho. Eu sei, estão falando, mas eu não tenho conteúdo moral. Quer dizer, a minha ligação com Deus é tão pequena que eu não me motivo para essa causa. Eu vou me evangelizar, procurar melhorar minha vida, minhas colocações, mas isso, não me deter nas coisas pequenas de uma vida tão curta. Nós vivemos assim. Adoramos falar da vida alheia. Então, Pietro Baldi tem aquele pensamento que a gente divulga toda hora. Quer tornar-se conhecido, é só falar da vida alheia. Todo mundo vai descobrir quem somos. Não vai dizer que eu sou uma pessoa evangelizada. Se eu estou falando da vida alheia, não. Se você alcançou as minhas fraquezas, tente me orientar. Mas tem que ter aquele cuidado que o Pietro Baldi fala. Fale a sua verdade, mas não perca a sua ternura. E para orientar de maneira bruta, o nosso modelo é Jesus. E ele orientou de maneira pacífica, amorosa, terna, branda. Ninguém nunca viu Jesus acusando ninguém, nem alterando a sua voz. Ok. Mais uma, Dô. Uma vez que o espírito, em latência, é portador dos atributos de Deus, por que ele precisa se afastar do Pai Criador, percorrer longas estradas através de sucessivas reencarnações para, indubitavelmente, retornar à sua divina origem? Então, nós acabamos de falar.
Todos nós somos partes não apartadas de Deus. Deus é a causa sem causa, é o absoluto. Então, por quê? É uma linguagem simbólica. Quando fala assim, nós fomos criados, nos afastamos de Deus e agora, na condição de filhos pródigos, nós estamos voltando para Deus. É uma linguagem simbólica, porque ninguém nunca saiu de Deus. Olha, se Deus é o absoluto, se nós saíssemos dele, nós não teríamos vida, porque Deus e vida, vida e Deus é a mesma coisa. Então, é uma linguagem para nós termos uma noção. Então, o filho pródigo, ele saiu, né, todos nós conhecemos um pouco da história bíblica, ele saiu e tal, aquela coisa toda e tal. E quando voltou, o pai fez uma festa. Esse pai é Deus. Esse pai são os seres superiores, que ficam felizes da vida quando uma alma perdida retorna ao Criador. E o encaminhamento dessas almas perdidas é feito por nós. Quem tiver mais consciência tem que ajudar os seus semelhantes. E é por isso que, quando a gente vai evoluindo, a gente deixa de criticar. A gente passa a abraçar. Fulano de tal não está bem diante dele próprio, nem diante da lei. Se for oportuno, vamos nos aproximar dele e dar um toque, assim, uma palavra, criar uma amizade, né? Um ponto de apoio emocional, para poder ver se ele se desarma, e aí nós vamos ter a oportunidade de orientar. Então, quando fala afastar de Deus, se nós já aprendemos, onde tem Deus tem vida, onde tem vida tem Deus, então ninguém se afasta de Deus. Se afastar, se fosse possível alguém se afastar de Deus, estaria afastado da vida. Então, é uma linguagem, vamos dizer, uma metafórica, é uma linguagem só para a gente ter uma ideia. Até no livro Retorno Consciente para Deus, nós voltamos lá. Imagina só, eu me afasto de Deus e vou percorrer um raio R. Quando eu volto para Deus, eu não vou voltar em cima da mesma linha do meu afastamento. Porque quando eu fui, é um deslocamento linear. Quando eu volto, tem que ser volumétrico e tendo também a área. Então, nós voltamos em expansão da nossa consciência. E se assim não fosse, se nós só andássemos na linha, nós não poderíamos nos deslocar nesse universo de Deus. Então, a evolução é a expansão da consciência. E isso aí, na linguagem espírita, é a expansão da nossa aura, o campo de energia. Vocês dois estão juntos, não é isso? O que mantém vocês dois juntos? Essa conexão energética, aspirarmos às mesmas coisas, porque a parte humana, vamos dizer assim, a nossa ligação afetivo-sexual, isso aí digamos, é uma parte mais material. Se não houver essa ligação energética, espiritual, vocês, nós, qualquer um de nós, se sinta bem, é uma coisa muito do animal que nós somos. Só que hoje nós somos seres racionais. Temos uma noção de Deus fora de nós e dentro de nós. Então, nossos afastamentos são teóricos. É só para a gente ter essa noção. Ou seja, quanto mais a gente evolui, mais ampla vai ficando a dimensão ou os campos energéticos que nós vamos ter contato. Os espíritos encarnados que, por evolução, já concebem que são imortais e eternos, o que devem fazer para acelerar o processo de reversão consciente para Deus? Thaís, em linhas gerais, nós todos já concebemos. Sem a nossa evangelização, nós vamos continuar encarnando, atualmente na Terra, daqui a pouquinho exilados para outros mundos. Isso é uma constante no universo. Então, nós temos que adquirir a nossa evangelização. Porque nós nomeamos Jesus como nosso modelo, nosso guia. Então, se nós não transformarmos a mensagem máxima do planeta, que, na verdade, é a síntese de todas as verdades, é a síntese da lei de Deus, então, se o Evangelho não fizer parte das nossas ações e reações, nós não vamos caminhar. A gente até evolui intelectualmente, e esse intelectualmente, sem desenvolver o sentimento, nos leva ao que é muito normal na sociedade, é a vaidade. Eu me sinto diferente, eu me sinto melhor, eu sou mais capaz do que A, do que B. Isso vai nos levar à soberba. Então, o espírito soberbo, o espírito vaidoso, ele não vai entrar no céu.
Com o intelecto dele, o máximo que ele consegue é chegar até a porta do céu, mas dali ele não passa. Evangelho. E aí nós costumamos até dizer, vamos fazer o evangelho terapia. 3 doses de evangelho por dia. No café da manhã, no almoço e no jantar. E aí nós estaremos nos melhorando. Eu acho que se a gente conseguir praticar pelo menos um ensinamento, né, a cada dia, já dá uma ajuda, né, para a nossa evolução. Mas transformar essas experiências, esses conceitos em experiência, não é fácil. Nós trazemos de muito pouco tempo a nossa experiência animal. Então, o animal, o que é que faz? Ele briga por nada. Quando nós estamos muito perto dessa realidade do animal, é só observar a nossa conduta. Escuta, se fosse um Francisco de Assis, se fosse uma Teresinha de Jesus, se fosse Jesus, se fosse Maria, teria essa ação que nós temos? Então, é porque o lado animal está muito forte ainda. A gente costuma dizer, eu vou ter essa ação. Se fosse Jesus no meu lugar, ele faria isso? Senão, não adianta nós considerarmos ou nomearmos Jesus como nosso modelo. A gente bota, é igualzinho aquela pessoa que fala, fulano de tal, mestre para lá, mestre para cá. Se eu sou o teu mestre, por que você não segue os ensinamentos do teu mestre? São advertências no próprio Evangelho. Os discípulos chamavam mestre para lá, mestre para cá. E por que não segue? Quando Jesus desencarnou, quase todos tinham se espalhado. Quem ficou ali? João Evangelista, mais perto. O Pedro estava lá mais distante. Então, e as mulheres? Maria, Salomé, aquela Verônica, as mulheres seguidoras de Jesus. Estava ali chamando meu mestre, meu isso, meu isso, meu aquilo. Então, essa linguagem externa não identifica exatamente o que nós somos, se a intenção nossa não for nobre. Isso tem a ver com o livre-arbítrio, dessa forma de, é o meu mestre, mas eu, em alguns momentos, eu vou fazer o que eu acho melhor. Seria a interferência do livre-arbítrio? O livre-arbítrio, porque nós temos livre-arbítrio. E nós pensamos que nós podemos arbitrar sempre. O espírito, à proporção que ele vai evoluindo, ele vai diminuindo essa condição de arbitrar. Por isso que Jesus, para modelar consciência, na hora, digamos assim, crucial, ele falou, Senhor, em tuas mãos entrego o meu destino. Quem é que tem coragem de falar uma coisa dessa? Porque ele sabe que o seu Senhor, o seu Pai, o Cristo planetário, Deus, pode chamar o nome que quiser. Tem milhões de anos-luz à nossa frente. Então, quem é o seu guia? O meu guia. E a pessoa, se nós tivéssemos coragem, né? Ô, Silvestre, nas tuas mãos eu entrego o meu destino. Mas não esqueça, hein, de resolver isso, mais aquilo. É uma coisa mesmo de humano. Não há transparência. E o Silvestre pediu, se despir diante do seu mestre. Então, quem é o seu mestre? É Buda? É Moisés? É Jesus? Não importa. É o seu guia? Se despir, ou seja, confia naquele que tem melhores condições para conduzir a nossa vida, sem tirar o nosso livre-arbítrio. Mas vai ser uma fonte permanente de inspiração para nós tomarmos decisões mais adequadas, sim, seguindo os princípios básicos da criação, a moral e a ética. Amar a Deus sobre todas as coisas, para que nós amemos aos nossos semelhantes como a nós próprios. Em que consiste o término da paralisia do espírito? Então, observa só, a partir do momento eu me conscientizei de que a vida é eterna. A libertação íntima é de dentro para fora. Não é com essa parafernália externa que nós usamos nas religiões. Então, é despertar o nosso eu, nosso Cristo interno, a fagulha de Deus que nós somos, a nossa força superior, o nosso Deus interior. Olha quantos nomes maravilhosos nós temos. O espírito vai evoluindo, ele não consegue mais viver parado. É uma paralisia mesmo. Tem pessoas que chegam no ambiente religioso, diz, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar a essa causa. No dia seguinte, ninguém garante se ele vai acordar. Então, é melhor nós investirmos no nosso dia a dia, na busca do conhecimento que vai nos libertando. E tem aqueles que é um item muito difícil para a nossa compreensão.
Quando nós temos um compromisso vital para com a sociedade, em termos espirituais, e não realizamos, estamos paralisados moralmente e eticamente, então a falta de realização, os nossos superiores preferem que nós desencarnemos, porque nós passamos a ter o processo da culpa. E o que mais provoca o desencarne na Terra é a culpa. Adolfo, o espírito terráqueo, percorrendo o zodíaco, consumiu séculos, milênios e eras para fechar mais um ciclo planetário de 25.920 anos, em peixes. E, atualmente, sob a regência de Aquário, exercitar o despertar-se de Deus interior. Será que, na era do mentalismo, ele adquirirá a sua paz interior tão almejada em todas as épocas, a fim de investir em seu retorno ao Criador com um semblante de plenitude? No signo anterior, que nós deixamos Áries e adentramos Peixes, todos nós fomos oportunizados, através das reencarnações, a melhorar os nossos sentimentos. Porque o signo de Peixe é predominantemente para despertar o amor latente em todos nós, filhos de Deus. 2.160 anos. Então, quem não conseguiu despertar uma cota desse amor, amor por ele próprio, amor pelo Criador, amor pelas criaturas, vai ser exilado, vai deixar a Terra. E nós temos assim a noção nossa, pessoal, ou observando a sociedade. Será que aquele espírito, aquela pessoa está tendo atitude que revele o seu teor superior de amar? Quem não se qualificou, né, numa cota, no nível exigido pela lei, para frequentar uma escola secundária na Terra, durante o percurso de Aquário, esse vai ser exilado. E desde 1950, 51, que quem desencarnou na Terra sem qualidades, os espíritos já foram arrolados para aguardar o momento profético, ou seja, o momento em que esse planeta higienizador vai nos levar. E aí a espiritualidade nos deu aquela notícia linda. A tarefa, Maria é a patronessa da renovação cristã, dos adventos Cristo. Então, Maria, Nossa Senhora, tem mais uma tarefa: alocar os espíritos que vão deixar o planeta Terra. Auxiliada de maneira muito direta por um espírito muito especial, que é a irmã Celina. E a sua mãe, a Ana, ou a Nossa Santana, que também faz parte da equipe de Nossa Senhora, alocando esses espíritos. Alocar esses espíritos, para não ficar uma palavra solta, é mais ou menos assim. Imaginemos o astral, com os diversos níveis de espíritos em evolução. Pega lá o espírito, quantos espíritos estão iguaizinhos a caracóis? Eles se voltam tombados pela desmotivação, pela culpa. Diz o André Luiz, eles se tornam ovoides. Olha, tem uma consciência espiritual, mas eles ficam tão mal, tão mal, tão mal, do outro lado da vida, que parece um ovoide. Então, o trabalho de Maria, ou a equipe de Maria, para dar cobertura a essas colônias, imensas colônias no astral, é preparar esses espíritos, não é para apagar as suas dívidas, que a lei não permite. Todo mundo tem que pagar as suas dívidas, ceitil por ceitil. Mas é para dar um alento, dar um conforto, passar uma mensagem de paz e pregar. A vida não para. Deus sempre nos oportuniza. Ele não pode quitar as nossas dívidas. E esse oportunizar é nos oportunizar no sentido de reencarnarmos para pagarmos ceitil por ceitil. Então, você vê só que é um trabalho das duas realidades, o plano material e o plano espiritual. Então, se nós temos aqui a oportunidade de uma boa convivência, nós já estamos nos preparando e possibilidade de ajudando aqueles que fazem parte da nossa vida espiritual. Pela nossa vida, pela vida que nós levamos, pelo nosso carinho, pela nossa ternura, pela maneira que nós tratamos uns aos outros, pela ética que nós abraçamos. Então, nós estaremos dando uma excelente contribuição, porque nós vamos formando uma psicosfera de nível superior em torno da Terra. Ah, mas eu não vejo, o problema é meu, que eu não vejo. Agora, eu não tenho dúvida, porque quem me orienta, quem nos orienta, quem nós nomeamos como nosso guia, é Jesus de Nazaré.
um anjo. Então, eu não posso duvidar da capacidade de um anjo responsável por conduzir uma humanidade e quem lhe enviou, quem lhe nomeou, não seja capaz de saber a sua capacidade de transformar espíritos simples e ignorantes em anjos. É o nosso trabalho. Então, você vê só que a proposta dos alimentos crísticos, ela é muito, vamos dizer assim, é simples, mas tem que ter trabalho. E o trabalho com o nosso semelhante, isso é preciso que comece o trabalho conosco, o trabalho pessoal. E aí, o que é que nós aprendemos? Quando a gente vai tendo essa consciência desse Deus em nós, a nossa aura, o nosso campo energético vai se melhorando. Eu gostaria, já que nós estamos jogando a mensagem nas vias públicas, de passar uma mensagenzinha que vocês devem já ter conhecimento. Está no livro A Arte de Interpretar a Vida. É um conto. Contaram para mim, eu vou contar para vocês, se vocês não viram ainda. Então, para nós termos uma ideia, o que é a caridade desinteressada, a caridade que Jesus pediu. Pratique a caridade com uma mão sem que a outra veja. Então, existia numa aldeia um moço já com a idade avançada, que no finalzinho da tarde, ele pegava o seu cajado e ia andando, parava na porta de um, na porta do outro, ia sempre conversando. E chegou na porta de uma senhora e falou: cadê fulano de tal, que era o filho dela? Ah, ele foi à roça pegar lenha. E o senhor falou: olha, eu sinto que ele corre perigo. Ele poderá ser mordido por uma cobra venenosa, ele corre, a vida dele corre perigo. E a mãe reagiu, já alterou a voz. Não vai acontecer nada, ele foi pegar lenha no mesmo lugar. E não vai acontecer nada. Mas o senhor falando: mas eu sinto que ele poderá ser mordido por uma cobra venenosa. E nessa conversa, a mãe querendo defender o filho e o senhor afirmando, o rapaz aparece descendo com um feixe de lenha no ombro, numa colinazinha frente à casa. Eu não falei para o senhor que ele não ia ser picado? Olha lá, está descendo. Ele chegou com um feixe de lenha, botou no chão, e o senhor perguntou: ô filho, o que aconteceu lá no roçado especial? Nada. Cheguei lá, cortei a lenha e tal. Ah, quando eu ia lanchar meu pão, apareceu um senhor lá. Eu peguei, parti o pão, dei a metade para ele e comi a metade. Corta ali as cordas do feixe de lenha. Quando ele cortou, saiu uma cobra de dentro do feixe. Viu, minha senhora? Eu não tenho culpa da providência divina ter sido subornada por causa de um pedacinho de pão. Mas que ele poderia ser mordido? Sim. Olha, lá no roçado não tinha televisão, não tinha fotografia, ninguém, nada, ninguém. Ele simplesmente praticou a caridade desinteressadamente. Então, eu não tenho culpa da providência divina ter sido subornada por causa de um pedacinho de pão. Acho que ele poderia ser. Então, é a prática da caridade desinteressada. A ação gerou a reação.